Boa noite, senhores. Boa noite, senhores. Excelentíssimo senhor Dr. Aurélio Vander Bastos, consórcio amigo, decano nosso. Excelentíssimo senhor Dr. João Carlos Castelar. Excelentíssimo senhor Dr. Francisco Ramalho. João Reles, bacharel mestre. Mas chamo em função da advocacia e como você é chamado aqui de excelência. Então, o estatuto escreveram é o estatuto, então respeito. Excelentíssimos membros que compõem a mesa, desde já os meus cumprimentos, os meus agradecimentos, senhores e senhoras. Eu posso dizer que sou um fã incondicional de Teixeira de Freitas. Por essa razão, fiz um discurso em homenagem a esse grande personagem do Império, que para mim é um verdadeiro herói e um grande imortal das letras jurídicas. Então começo da seguinte forma: nunca é tarde para lembrar uma grande efeméride, o bicentenário de nascimento do nosso maior jurisconsulto do Império, Augusto Teixeira de Freitas, nascido em Vila Nova de Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira, atual município de Cachoeira, na Bahia, aos 19 de agosto de 1916, faleceu na cidade de Niterói, na então capital da província fluminense, no dia 12 de dezembro de 1883, aos 67 anos, não tendo presenciado a abolição da escravidão. Era filho de Antônio Teixeira de Freitas Barbosa, barão de Itaparica, e de Felicidade de Santa Rosa de Lima Teixeira, baronesa de Itaparica, com quem teve 10 filhos. Iniciando o curso de Direito na Academia de Ciências Sociais e Jurídicas da cidade de Olinda, atual Faculdade de Direito do Recife, nela ingressando aos 16 anos, Teixeira de Freitas cursou o segundo, o terceiro e quarto anos na Academia de Ciências Sociais e Jurídicas de São Paulo, tendo concluído o curso em 1837, aos 21 anos, na primeira com excelente aproveitamento. Nesse ano seria fundado o Imperial Colégio de Pedro II. Lamentavelmente, hoje comemora-se o falecimento de nosso grande imperador, 5 de dezembro. É uma data triste para mim, porque era um homem de uma integridade extraordinária. Por demonstrar desde cedo notório saber jurídico, é óbvio que sempre foi alvo da inveja de muitos. Em 15 de fevereiro de 1855, firma contrato com o governo imperial com vistas a proceder à consolidação de nossas leis civis. E aí abro um parênteses, um emaranhado de leis. Em 1857, ocupa a cadeira de presidente de nosso instituto por pouco tempo, sucedendo-o Urbano Sabino Pessoa de Melo. Em 1858, demonstrou com evidência o seu grande pendor pelo direito privado com a publicação de sua consolidação das leis civis brasileiras. Aos 20 de dezembro de 1858, já lembrado pelo professor Aurélio, era-lhe concedido o grau de oficial da Ordem da Rosa. Não foi à toa que o imperador Dom Pedro II, que sempre apoiou e incentivou os notáveis do Império, o tenha chamado, através do decreto de 10 de janeiro de 1859, para elaborar um texto codificado concernente ao direito privado, à elaboração do projeto de Código Civil. Desde logo, pode ser dito que foi um árduo trabalho essa tentativa de codificação no Brasil, que ainda se valeria da aplicação de textos de direito lusitano até a chegada do Código Civil de 1916. Em seu esboço de Código Civil, encomendado pelo imperador, havia o grande Teixeira de Freitas redigido cerca de 5.000 artigos, já referidos também, essa tarefa hercúlea pelo professor Aurélio, sem que pudesse contar com a luz elétrica para essa árdua tarefa.
Lamentavelmente, todo esse valioso material não foi de imediato colocado em prática plenamente em nosso país. Em 1872, o contrato seria denunciado, sendo o projeto arquivado, servindo mais tarde para inspirar estudos jurídicos de outros autores em fins do século XIX e de outros no início do século XX, até a elaboração do Código Civil de 1916, que completaria 100 anos de vigência em 2016, da Lavra de Clóvis Bevilacqua, tendo entrado em vigor em 1º de janeiro de 1917, sendo substituído pelo Código Civil de 2002. E aí vai a minha observação fora dessa minha palestra aqui. Um Código Civil muito mal redigido, lamentavelmente, faltando-nos um Rui Barbosa para revê-lo. Na atualidade, nós não tivemos. A época. A sapiência de Teixeira de Freitas não seria em vão. Vários países sul-americanos iriam abeberar-se nos seus ensinamentos. Argentina, Chile, Nicarágua, Paraguai e Uruguai. Mas convém ressaltar que, na Argentina, as ideias do nosso Teixeira de Freitas foram sobremodo aproveitadas, pois serviram de paradigma a Delmácio Vélez Sarsfield para a edição do Código Civil dessa República Platina, promulgado em 29 de setembro de 1869, entrando em vigor em 1871, revogado em 1º de agosto de 2015, contendo ainda largos traços das obras de Teixeira de Freitas. Até mesmo a Itália curvou-se ante o pensamento do grande mestre. Só em 1892 é que Vivanti irá propor a unidade do direito privado. Essa tese só viria a lume em 1942, quando da entrada em vigor do novo Código Civil italiano, não mais vigendo o Código de Comércio de 1882 e o Código Civil de 1865. A obra do incansável Teixeira de Freitas não findara em 1864, isto é, quando da publicação do seu esboço de Código Civil e seu posterior arquivamento. Prisioneiro das letras jurídicas, como dizem os franceses, en forçat de lettres, não lettre littéraire propriamente dita, mas lettre juridique, iria ainda nos legar o seu prontuário das leis civis, 1878, o seu aditamento ao Código de Comércio, de 1878 também, a atualização das obras de 3 autores portugueses, José Homem Correia Teles, que felizmente tem esse exemplar em casa, que escreveu A Doutrina das Ações, 1879, a atualização das primeiras linhas sobre o processo civil de Joaquim José Caetano Pereira e Souza, feita até o ano de 1870. Vejam que trabalho exaustivo. Publicado pela tipografia Perseverança no ano de 1879, a atualização do Tratado de Testamentos e Sucessões de Antônio Joaquim de Gouveia Pinto, em 1881, as suas regras do direito, do mesmo ano, e as suas regras de direito civil e vocabulário jurídico, de 1883. Abrindo um parênteses aqui, gostaria de lembrar que, em meu discurso de posse neste sodalício, já faz longa data, procurei ressaltar a minha profunda gratidão aos ensinamentos de Teixeira de Freitas, juiz de direito, previamente nomeado por João Carneiro da Silva, à época vice-presidente do Estado da Bahia, na época da Sabinada, advogado na província do Rio de Janeiro, advogado do Conselho de Estado do Império do Brasil, 1844, e juntamente com Francisco Inácio de Carvalho Moreira, barão de Penedo, Josino do Nascimento Silva, futuro primeiro secretário do IAB,
Francisco Alberto Teixeira de Aragão, já lembrado aqui, à época ministro do Supremo Tribunal de Justiça, elevado por esse motivo a presidente de honra deste instituto, fundado em 1843, sendo seu inspirador e inaugurado este instituto em 7 de setembro do mesmo ano, que acaba de completar recentemente 173 anos de existência. Além deles, foram fundadores Francisco G. Acaiaba de Montezuma, futuro visconde com grandeza de Jequitinhonha, sendo seu primeiro presidente. Caetano Alberto Soares, já referido também aqui, Luiz Fortunato de Brito Abreu e Souza Menezes, José Maria Frederico de Souza Pinto, José Tomás de Aquino e Antônio Pereira Pinto. Eu acho que a expressão Casa de Montezuma é um condomínio, né? Nós temos aí homens de altíssima, elevada reputação, né, em matéria jurídica. Então, a aprovação dos institutos pelo imperador deu-se pelo aviso de 7 de agosto de 1843, firmado por Honório Hermeto Carneiro Leão, Marquês do Paraná. Relembro também a presidência exercida por Teixeira de Freitas nesta casa em 1857 e sua renúncia. Sua carta de renúncia é assaz comovedora e plena de mágoas. Os episódios de 1866, quando entrou em choque com Martim Francisco Ribeiro de Andrada, que exercia a pasta da Justiça, fizeram com que desistisse de levar avante o seu projeto. Em 1872, a mediocridade venceria. Dar-se-ia a rescisão do contrato que havia firmado, sendo ministro da Justiça José de Alencar, que foi o seu carrasco. Aqui, só acrescentando aqui o que me vem à memória. Em 1883, a exaustão pelas agruras da vida, marcado por decepções e injustiças, vem a falecer o grande jurista e jurisconsulto. Nunca compreendi as razões de sua não nomeação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal de Justiça do Império. Uma grande afronta ao seu notório saber jurídico e da não concessão de um título nobiliárquico. A obra de Teixeira de Freitas não pode ser esquecida. Os seus escritos guardados neste instituto representam um grande tesouro que hão de ser preservados com muito orgulho, pois trata-se de uma produção jurídica grandiosa. As novas gerações que farão parte deste sodalício saberão saudar este grande jurisconsulta do Império. A semente não deve morrer. Os estudantes de Direito devem ser estimulados por seus mestres a novas pesquisas sobre sua vida e obra, esta sendo merecedora de ampla divulgação pelos doutos. No passado, escreveram sobre a sua vida exemplar os eminentes professores e juristas Manuel Álvaro de Souza Saviana, considerada a primeira biografia a respeito de Teixeira de Freitas, Arnoldo Valdo, Levi Carneiro, Clóvis Ramalhete, Haroldo Teixeira Valadão e Silvio Meira, este último grande latinista, profundo conhecedor de direito romano e de direito civil, que fez parte deste instituto e foi grande colaborador do Jornal do Comércio. Ali tivemos um convívio muito salutar que tanto me faz falta. Lembro-me das lições do professor Haroldo Teixeira Valadão na Faculdade Nacional de Direito, avivando-nos no início do curso de Direito Internacional Privado, que já Teixeira de Freitas fazia alusão que deveria haver um código geral tratando de normas de direito internacional privado e de direito intertemporal, que pouca gente conhece nos dias atuais, em função dessas coisas todas que estão acontecendo no nosso Congresso. Convém lembrar
que a ideia de unificação do direito civil e do direito comercial, proposta por Teixeira de Freitas, foi acatada pelo Código Civil japonês de 1898. Durante os trabalhos de revisão do Código Civil francês nos anos 30 do século passado, as ideias de nosso homenageado foram alvo de ampla discussão. O saber jurídico de Teixeira de Freitas era reconhecido no estrangeiro. Juristas, além de nossas fronteiras, curvaram-se aos seus preciosos ensinamentos. Teixeira de Freitas foi um exímio intérprete das ordenações filipinas em vigor até a edição do Código Civil de 1916, conforme já assinalamos. Tinha muito esmero na interpretação dos textos jurídicos e um espírito de pesquisa acentuadíssimo. Foi um ser genial, bastante adiantado em seu tempo, um visionário, um visionaire, não podendo, obviamente, agradar aos medíocres de seu tempo e que sempre hão de existir. Discípulo de Friedrich Carl von Savigny, há de ser sempre considerado o maior jurisconsulto das Américas, no que diz respeito ao civil law. Convém lembrar aqui as palavras do professor Marcelo Urbano Salerno, nosso professor no curso de doutorado, que a Argentina e o Brasil, então unidos em matéria de direito civil, nada os separa sob esse prisma. René David, o grande mestre francês do direito comparado, sempre exaltou Teixeira de Freitas, louvando seus méritos, ressaltando a sua capacidade de sistematização do direito. Na sua obra, Os Grandes Sistemas de Direito Contemporâneo, destaca que partiu de Teixeira de Freitas a ideia de prever no Código Civil uma parte geral e outra especial. Acentuou ainda René David que Freitas avait précédé de 40 ans le Code civil allemand, BGB, auquel on attribue en général le mérite de cette innovation. Compara também Teixeira de Freitas a Curcio, a Bartolo da Sassoferrato, o grande da época, já um antecessor da história do direito internacional privado, tão louvado por Haroldo Valadão. Um parênteses que estou abrindo aqui do momento que me vem à memória. Pelo grande jurista francês Domar, Potier e outros grandes juristas. Essas observações são encontradas na obra de René David e são em seu Cours de droit comparé 1948-1949 e na obra Le Cours de droit 1949, Paris. Estudar toda a obra de Teixeira de Freitas é um grande desafio para os juristas do futuro. Trata-se de um passado sempre presente. O que mais me impressiona é a sua capacidade de produzir, sempre produzir, e suas lições de lógica de seu espírito cartesiano. Suas definições e classificações são antológicas. Assim, dizia ele em sua nova apostila, sem divisões, e preste bem atenção para esse trecho, porque é um trecho formidável, sem divisões e classificações, não há sistema de conhecimentos. Em dividir está o grande recurso de nossa débil inteligência, sem o qual a observação e a comparação seriam impossíveis e a memória sucumbiria ao peso de um prodigioso número de ideias. Conforme está citado na nova apostila, a censura do senhor Alberto de Moraes Carvalho sobre o projeto do Código Civil Português. Tipografia Universal Laimer, Rio de Janeiro, 1851, página 52. Já havia estabelecido conceitos jurídicos de atos jurídicos e de negócios jurídicos, né? E depois essas coisas todas virão aí sobre os estudos magníficos de José Carlos Moreira Alves, conforme sublinham os biógrafos Saviana e Silvio Meira. As suas polêmicas são célebres. Primeira polêmica no IAB com Caetano Alberto Soares, clérigo e advogado português, no ano de 1857,
a respeito da condição jurídica de serem livres ou não os filhos de escravos havidos por ela, tendo sido libertada por testamento, sob condição, suspensiva, evidentemente, de servir o herdeiro ou legatário enquanto vivesse. Segunda polêmica, após a publicação da Consolidação, em 1857, entre Teixeira de Freitas e Antônio Pereira Rebouças, a respeito do tratamento a ser dado aos escravos. Eu não vou estender mais isso, porque outros falarão amanhã e posteriormente. Terceiro, no mesmo ano, apresentou o projeto de Código Civil Português, redigido pelo Visconde de Seabra, quando o critica e se opõe às ideias de Alberto de Moraes Carvalho. Suplantou, a quarta polêmica, suplantou o jurista único, já lembrado, Carlos Conher de Totavered, este tendo adquirido a nacionalidade brasileira na discussão a respeito dos efeitos jurídicos do casamento civil dos não católicos, conforme relato de Silvio Meira em sua magistral obra sobre o homenageado. Confesso, senhores, que não sei pronunciar devidamente húngaro, porque é uma das línguas mais difíceis da Europa, não é? Junto com o finlandês. Já vou citar aqui alguns trechos de outras línguas que eu consigo assimilar. Como dissemos, poucos em nossa pátria valorizaram o árduo trabalho de Teixeira de Freitas. Nabuco de Araújo foi uma das exceções. À época, ministro da Justiça, 1859, incumbiu de redigir o projeto de Código Civil. Não tendo devido apoio, mudou-se para Curitiba, província do Paraná. Ao retornar a Niterói, havia redigido seu precioso vocabulário jurídico, entregando seus originais à Livraria Garnier, 1883. Insisto em dizer que a influência de Teixeira de Freitas no Brasil e no mundo há de ser sempre lembrada. Note-se também a sua influência na legislação civil da Rússia e da Suíça. No Estado do Vaticano, quando da sua criação em 1929, Tratado de Latrão, houve influência de Teixeira de Freitas quanto às leis e regras gerais a serem adotadas, bem como as fontes do direito. No direito civil chinês, vejam bem, senhores, no direito civil chinês, no século XX, Código Civil de 1929 e 1932, ao seguir o modelo brasileiro de 1916 e a Burgerliches Gesetzbuch de 1896, não deixou de alertar para as suas lições. Seria dispensável dizer que foi Teixeira de Freitas um grande conhecedor do direito comparado. O senador Cândido Mendes de Almeida, já lembrado aqui também, o chamava de Cujácio brasileiro, comparando-o a Cujácio, jurista e pensador humanista, 1522-1590. Hoje, comparo-o a Erasmo de Roterdã. Portanto, não lhe foram estranhos os estudos dos grandes doutrinadores e de filósofos. O direito romano, o direito previsto nas ordenações do Reino de Portugal foram estudados com afinco. Foi, sem dúvida alguma, um excelente latinista. Inúmeros trabalhos foram escritos aqui e no exterior a respeito do grande Teixeira de Freitas. Peço perdão em função do tempo, já que esse discurso será depois revisto e transcrito para nossos anais aqui, revistas aí, possivelmente, né? Não ter feito um maior levantamento de minha biografia inesquecível. Chamou-me a atenção encontrar um verbete de Paul Wolff, professor na Universidade Goethe de Frankfurt, fazendo alusão ao nosso grande homenageado no dicionário bibliográfico de jurista de todos os tempos, Juristen, ein bibliografisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, coordenado por Michel Stolais, München, Beck, 2001. Eu pediria só um pouquinho de senhores parentes aqui, porque já estou sedento aqui. Já dizia Heródoto, 485, 425, entre parênteses,
a.C., em suas histórias, número 3, é melhor ser invejado do que lastimado. Esse mesmo autor acentuava naquela obra: a inveja nasceu do homem desde o princípio. Lembramos aqui La Rochefoucauld, em suas reflexões. Eu vou traduzir o texto depois. Notre envie dure toujours plus longtemps que le bonheur de ceux qui nous envions. Em vernáculo, nossa inveja dura sempre mais tempo que a felicidade daqueles que invejamos. Balzac, 1799-1850, em Séraphin, que é um romance filosófico, publicado em 1834, Balzac vai morrer com 51 anos de idade, vejam os senhores. Ele se dizia um escravo das letras francesas. Assim adverte: il est si naturel de détruire ce qu'on ne peut posséder, de nier ce qu'on ne comprend pas, d'insulter a ce qu'on envie. Isto é tão natural destruir o que não se pode possuir, negar o que não se compreende, insultar o que se inveja. E aqui ressaltamos o que escreveu João Crisóstomo Ruiz de Nervo e Ordaz, 1870-1919, pseudônimo de Amado Nervo, autor mexicano, em Ódios Artísticos, para reflexão. Já que não podemos ser todos notáveis, que não lo sea ninguno. Esta é a leyenda de los que odiam e combatem a los que se elevam. Já que não podemos ser todos notáveis, que ninguém o seja. Este é o lema dos que odeiam e combatem aos que se elevam. Vale a pena lembrar aqui a frase que nos legou minha saudosa amiga, perdão a minha emoção nesse momento, não tenha inveja dos ricos, não tenha inveja de ninguém, que é melhor. Mas se quer invejar, inveje o simples abastado, que pode satisfazer as suas necessidades e, na medida do possível, alguns dos seus sonhos, nas suas 100 crônicas escolhidas. E, finalmente, vamos ver aqui, diante da cobrança, vou colar da folha aí. Certa vez, ainda bem jovem, disse Victor Hugo: Je veux être Chateaubriand ou rien. Quero ser Chateaubriand ou nada. Eu diria, nas letras jurídicas, ser Teixeira de Freitas ou nada. Este é o desafio que lanço aos estudantes de direito de hoje e de sempre, e até para nós mesmos, mas sem inveja, apenas reconhecendo as suas valiosas lições. Realizei um sonho diurno, citando uma frase que não é, vocês verão que não é minha. Assim finalizo minha homenagem a Teixeira de Freitas, valendo-me desta frase do grande escritor inglês Thomas Edward Lawrence, conhecido como Lawrence da Arábia, autor da obra Os 7 Pilares da Sabedoria, The Seven Pillars of the Wisdom, escrito em 1926. Todos os homens sonham, porque o texto que eu tenho é de um livro em francês, tous les hommes rêvent, mais pas de la même façon. Ceux qui rêvent de nuit, dans les replis poussiéreux de leur esprit, s'éveillent le jour et découvrent que leur rêve n'était que vanité. Mais ceux qui rêvent de jour sont dangereux, car ils sont susceptibles, les yeux ouverts, de mettre en œuvre leur rêve afin de pouvoir le réaliser. C'est ce que je fis. Frase contida no livro La Quête du désert, recentemente saído por Olivier Poivre d'Arvor e Patrick Poivre d'Arvor, edição Place de Victoire. Todos os homens sonham, porém não do mesmo modo. Aqueles que sonham à noite nas reconduções poeirentas de seu espírito despertam de dia e descobrem que o seu sonho não era senão vaidade. Mas aqueles que sonham de dia são perigosos, pois são suscetíveis, com os olhos abertos, de pôr em prática o seu sonho a fim de realizá-lo. É o que fiz. Ao que parece, o Instituto não se fez representar nas exéquias de homem tão sábio e ilustre. Custa acreditar a respeito disso, a respeito do que li.
Tereza Pantoja, queridíssima amiga nossa associada aqui. Não precisamos saber há quantos anos. Não, aqui ela é recentissimamente. Essa jovem associada tem a palavra. Muito obrigada. Boa noite, presidente, ilustres membros da mesa, ilustres consórcios do IAB. Eu tenho muita satisfação com esse honroso convite do presidente Técio e do ilustre doutor Carlos Sampaio, presidente da Comissão de Direito Civil, mas eu vou procurar ser breve, porque eu sei que outros muito mais gabaritados estão em linha para falar também sobre o tema. Não, foi. O Teixeira de Freitas, de fato, foi um gênio absolutamente avançado para o seu tempo, né? Muito além da sua época. Ele foi contratado, os aspectos históricos já foram enunciados no dia 5, na segunda-feira, quando começou esse simpósio. Então, o que me caberia falar seria sobre os aspectos do esboço preparado por Teixeira de Freitas para a unificação do direito privado. E eu não vou ocupar os senhores, vossas excelências, com esse tema longo, como eu falaria, porque hoje é um dia de festa. Então, eu vou simplesmente abreviar muito os comentários que eu teria feito ontem. O Teixeira de Freitas foi absolutamente genial, porque, tendo sido contratado pelo imperador para elaborar uma consolidação das leis civis, ele o fez e, subsequentemente, propôs-se a fazer um projeto de Código de Direito Privado, uma codificação do direito privado. Ao fazê-lo, e ele o fez no período entre 1858 e 1864, ele inovou de tal maneira que as suas propostas foram justamente, como foi mencionado pelo Dr. Sampaio, aproveitadas por diversos países da América Latina. E não apenas isso. Existe uma possibilidade de que as suas ideias tenham sido aproveitadas no Bürgerliches Gesetzbuch, que é o Código BGB, o Código Civil Alemão, que foi editado 40 anos depois, cerca de 40 anos depois. O professor Amaral me confirmou que foi editado em 1896 e entrou em vigor o Código Civil Alemão em 1900. Então, porque para datas, às vezes, mas o fato é que ele se correspondeu com o Savigny, que foi o antecessor dos pandectistas alemães, o primeiro prócer dos pandectistas. Então, ele se correspondeu com o Savigny, provavelmente na língua do Savigny ou em latim, e era uma pessoa absolutamente riquíssima de ideias e riquíssima de perspectivas futuras para o direito. Então, uma das situações que é notável, dentre as inovações trazidas por Teixeira de Freitas para o esboço dessa consolidação do direito privado, uma das novidades é que, contrariamente ao que havia sido feito no Código Civil de Napoleão, ele atribuía os direitos à pessoa humana e não ao citoyen, não ao cidadão. Ou seja, ele foi muito mais rico do que o próprio Código Civil Napoleão, no sentido de que ele não entendia que devesse exigir a nacionalidade para que se reconhecesse o direito da pessoa. Então, quando a gente fala, depois do nosso Código Civil de 2002, que pretende, aqui no Brasil, pretende consolidar o direito privado, quando a gente fala em direito, dignidade do ser humano, a dignidade da pessoa humana, o Teixeira de Freitas já tinha vislumbrado isso há muito, muito tempo, né? Então, isso é uma observação que eu acho importantíssima. O artigo 37 do esboço, nesse artigo, ele diz: o que interessa não é a nacionalidade, não é se o indivíduo é cidadão ou não de um país, mas sim a sua característica de ser humano. Então, eu acho isso importantíssimo. Outro aspecto foi que ele tratou desse esboço, ele elaborou esse esboço, começou a fazê-lo cerca de 8 anos após a entrada em vigor do Código Comercial do Tempo do Império, de 1850. Então, esse Código Comercial do Tempo do Império tinha, no artigo 130, uma cláusula geral de boa-fé. Só que o Código Comercial do Tempo do Império, evidentemente, se aplicava aos comerciantes, porque havia essa duplicidade na legislação, inclusive duplicidade de jurisdição até certo ponto, né?
Então, juntas eram tribunais do Império, etc., tribunais comerciais do comércio do Império, etc. Mas, ao acoplar a legislação civil com a legislação mercantil, ele utilizou a cláusula geral de boa-fé, que era característica das leis entre os comerciantes, e carreou essa condição para as obrigações civis. Ou seja, ele fez a consolidação das normas e acoplando o direito civil ao direito, então, mercantil, mas modernizando extraordinariamente aquela solenidade característica do direito civil. E isso ele foi observado pelos historiadores, né, Silvio Meira, pelo Levi Carneiro. Então, agora, um outro aspecto que eu acho extremamente importante, e talvez eu finalize mesmo por aqui, para não tomar muito tempo de Vossas Excelências, mas um outro aspecto que me parece extremamente importante, ele reconheceu a eficácia dos institutos do direito comercial. Ele percebeu que, na realidade, os indivíduos, das suas relações, afora aquelas características, por exemplo, da translação de direito de propriedade sobre bens imóveis, mas nas suas relações pragmáticas em sociedade, eles, muitas vezes, sempre que possível, seguiam certas inovações trazidas pelo direito comercial. Então, isso é fato, isso é uma das características realmente do direito comercial, é a sua internacionalidade, né? A sua vocação para o ambiente internacional e também a sua vocação para a simplificação das relações. Não é à toa que os comerciantes inventaram a carta de crédito, etc., o dinheiro, o título ao portador, etc., e atualmente até o dinheiro não expresso em cédulas, né? O dinheiro plástico, o dinheiro eletrônico, etc. Então, essa característica do direito comercial, ele trouxe para o direito civil. Então, nesse esboço, ele faz essa junção. Então, é extremamente interessante. Há quem diga que especificamente essa peculiaridade não teria sido inovação propriamente do Teixeira de Freitas, porque havia uns escritos de um francês, Massé, um civilista francês, que havia já observado essa característica, a celeridade das relações no ambiente comercial. Mas é fato que ele trouxe isso, não apenas verbalizou, ou seja, ele redigiu, ele expôs isso por escrito em quase 5.000 e tantos artigos, né? Então, é lamentável que esse esboço não tenha sido finalmente aproveitado. Sem dúvida que a obra de Clóvis Bevilacqua é uma obra rica, uma obra primorosa, sem dúvida, mas eu creio que, se nós tivéssemos tido oportunidade de utilizar, ao contrário, antes de Clóvis Bevilacqua, tivéssemos tido oportunidade de utilizar esse esboço elaborado por Teixeira de Freitas, estaríamos melhor hoje, não teríamos tido que ter toda essa legislação posterior tão amarrada, no sentido de tão presa, tão solene, como é a legislação que, posteriormente, até levou-se 27 anos no Congresso tramitando, mas em 2002 pretende, então, unificar o direito privado, sem, todavia, fazê-lo totalmente. A prova disso é que há um projeto, por sinal, 2 projetos de Código Comercial tramitando no Congresso. Então, é lamentável que tenhamos tido essa foi uma grande frustração para todos nós, né? E eu confesso a Vossas Excelências que só me dei conta disso estudando mais profundamente Teixeira de Freitas, a partir do convite feito por Vossa Excelência, por Sua Excelência, o presidente da Comissão de Direito Civil também. Então, e eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de perceber isso, analisando a vida e os escritos do Teixeira de Freitas. Senhores, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Tereza Pantoja.